Bom, eu estava sentada ali, estava imaginando como foi gostoso, né? Mensagem, eu acho que impactantes, né? O Adiel que pregou muito bem. Fiquei analisando a minha vida, se eu queria ser Samuel. E tantas outras mensagens, louvores cantados, e a gente já está chegando ao final, tá? Não se preocupem. 10 dias de jejum e oração. Eu estava falando que eu ia até falar com a Ana, eu falei assim, nossa, deveria acontecer isso mais vezes, para a gente se fortalecer mais no Senhor, né? Para a gente se acostumar a não ficar cansado, porque a gente às vezes fica assim, nossa, o dia inteiro orando, adorando a Deus, né? Deve ser cansativo. Mas na verdade eu não achei cansativo. E a gente falou, desde o começo do programa, do estudo da lição, das outras mensagens pregadas. Ele enfatizou bem o livro que a gente estudou durante a semana. E ela deu exemplos extraordinários para a nossa vida. Que foi a de Daniel, a fidelidade de Daniel, a comunhão de Enoque. Como eu gostaria de ser como um desses personagens, né? Quem não gostaria de ser como um desses personagens? João também, uma simplicidade, um poder, né? Deus, ele deixou todos esses exemplos dessas pessoas para falar para mim e para você que é possível viver assim. Mas antes de começar, o que eu gostaria de ler, eu gostaria que vocês abrissem em Eclesiastes. Eclesiastes 1. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, a minha versão é a mensagem da minha Bíblia, que fala o seguinte: estas são as palavras daquele que está em busca, filho de Davi e rei em Jerusalém. Vazio, tudo é um grande vazio. Nada vale a pena, nada faz sentido. O que resta de uma vida inteira de trabalho sofrido? Uma geração passa e outra geração chega, mas nada muda. É sempre a mesma coisa. O sol nasce e se põe, um dia após o outro. É sempre igual. O vento sopra para o sul e depois para o norte, gira e dá muitas voltas, sopra aqui e acolá, e vai seguindo o mesmo rumo. Todos os rios vão para o vasto oceano, mas o oceano nunca transborda. Os rios correm para o mar, e logo depois voltam a fazer o mesmo percurso. É tudo um tédio só. É uma mesmice sem tamanho. Nada tem sentido. Será que os olhos não se cansam de ver, nem os ouvidos de ouvir? O que foi, será novamente. O que aconteceu, acontecerá de novo. Não há nada novo neste mundo. Ano após ano, é sempre a mesma coisa. Se alguém grita, ei, isso é novo, não se anime. É a mesma velha história. Ninguém se lembra do que aconteceu ontem. E as coisas que vão acontecer amanhã? Ninguém se lembrará delas também. Você acha que alguém será lembrado? Pode esquecer. Até aí. Animador, né? Quando eu parei para ler Eclesiastes 1, eu fiquei imaginando que ele quer trazer a consciência de uma realidade, de uma vida que ela é sem sentido. Que ela realmente é um vazio. Se você olhar em volta, se você só olhar à sua volta, você vai ver que a vida, ela é sem sentido. E ela é tudo um vazio, um tédio só, é tudo a mesma coisa, entra ano e sai ano, e é tudo a mesma coisa. Eu achei interessante Eclesiastes trazer isso para a gente, porque ele quer trazer a consciência de que a vida, ela é assim. Mas você não precisa viver uma vida de vazio. A vida que você leva não precisa ser um tédio. Ele relatou aqui para a gente, dizendo o que a vida é. E que a vida é sem Cristo. E ela é isso mesmo. Se você não sofre agora por alguma outra coisa, se está tudo bem na sua vida, se você está bem no relacionamento, na sua família, e na profissão,
Mas tem pessoas ao seu redor que também sofrem. E é isso que eu quero falar. Que tantas coisas que a gente lê na Bíblia, quando Deus fala que Ele deu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós, e que todo o universo está interessado na nossa salvação. Eu fico imaginando por que às vezes a gente lê, olha os testemunhos, como a gente leu de Daniel, de Enoque, essa semana, e por que a gente muitas vezes não consegue fazer esse trabalho extraordinário, espetacular, que faz bem à nossa vida. Eu tenho às vezes, irmãos, eu quero trazer, eu vou comentar aqui de uma colega, para enfatizar assim, que todos nós estamos no mesmo barco, e que nós não precisamos viver essa vida de miséria. E muitas vezes nós não temos respostas. Não temos respostas. Eu trabalho com uma menina, muitas pessoas eu já contei, já conhecem a história dela, chamada Valquíria. E ela uma vez me fez uma pergunta assim, ela é escriturária, não é adventista, mas ela passou por um sofrimento e perda muito grande. Ela tinha 3 irmãos. Primeiro o pai morreu de infarto, e aí depois um irmão morreu, e aí depois a mãe morreu, e aí depois o outro irmão morreu, e aí ficou um que tinha problema cardíaco e tinha que fazer transplante de coração, e com muita dificuldade, muita luta, ficou na fila de espera, conseguiu fazer o transplante e ainda conseguiu viver 2 anos. E morreu. A Valquíria, ela não é casada, ela não tem filhos, e a família dela é bem reduzida. Ela não é enorme, assim, igual tipo a minha da Cláudia. Tem não sei quantos primos, não sei quantos tios, não sei quantos... Enfim. E ela falou assim, Eugênia, eu implorei para Deus não levar a minha mãe. Eu entrei no meu quarto e eu orei. E eu implorei para Deus para que Ele não fizesse isso. E Ele levou a minha mãe. O que você responderia para uma pessoa dessa? Eu sei que tem perguntas que elas são muito vagas, sabe? Quando você está passando, não adianta eu ficar falando assim, Deus sabe todas as coisas. Não, mas foi melhor assim, até o dia que acontecer com você. Porque Deus, a gente sabe que Ele não tem prazer na morte do ser humano. E o que eu quero abordar aqui é que todos nós temos um deserto a enfrentar. Como já foi comentado em toda a programação. E a história da Valquíria, eu fiquei calada, eu não sabia o que eu ia responder, o que eu ia responder, né, para ela. Eu falei assim, eu posso te dar um abraço? Era a única coisa que eu poderia falar para ela naquele momento. E aí depois a Valquíria, ela teve depressão, se afastou do emprego, e eu sempre orei pela Valquíria. E uma vez ela voltou lá, e ela gostava muito de conversar comigo, porque eu acho que eu não ficava dando resposta, né? Tipo assim, Deus sabe o que faz, Valquíria. Quem sabe que, né, não foi melhor assim? Melhor para quem, né? Melhor para quem? E uma vez ela pegou e falou assim, chorando muito, aí eu falei assim, e aí, Valquíria, como que você tá? Aí ela falou assim, eu tô levando. E aí todo mundo tem medo, assim, dela fazer alguma besteira, né, e tudo. Ela falou assim, não, Jenny, eu não tenho coragem de fazer nada comigo. Né, embora eu viva um vazio e um deserto na minha vida. Mas eu tô levando a vida. E aí eu li esse texto que eu acho que é muito conhecido por vocês, eu queria repetir aqui, eu li para a Valquíria. E ela chorou muito. Eu li o seguinte: os seres humanos, isso aqui quem escreveu foi Ellen White, e eu li num comentário de uma lição, já faz um tempinho. Os seres humanos têm uma repulsa inata em relação à morte, porque fomos criados apenas para viver e nunca morrer. A morte, ela é uma intrusa, ela não foi planejada. Por isso, durante seu ministério terrestre, Jesus mostrou imensa compaixão pelos enlutados. Quando ele viu a viúva de Naim levando seu único filho para a sepultura, se compadeceu dela e lhe disse: não chores.
O desolado pai de uma menina de 12 anos de idade que tinha acabado de morrer, Cristo consolou dizendo: não temas, crê somente. Toda vez que a morte ela atinge nossos queridos, Jesus é eternamente comovido pela nossa dor. Seu coração compassivo chora conosco. Mas Cristo faz muito mais do que chorar. E aí a parte que eu acho vive nesse mundo. Ele fala assim: tendo vencido a morte com a sua própria morte e ressurreição, ele tem as chaves dela. E promete ressuscitar para a vida eterna todo aquele que nele crê. Essa é, sem dúvida, a maior promessa da palavra de Deus. Caso contrário, se a morte tivesse a palavra final, toda a nossa vida e tudo o que já realizamos teria sido inútil. Eu falei assim que no dia que eu morrer, eu gostaria que alguém colocasse uma faixa assim, ó, em cima do caixão, falando assim: morte, você não tem poder sobre a minha vida. Em breve eu estarei de volta. E por que eu estou falando entrei um pouco de morte? Porque, irmão, a nossa vida, ela está em jogo. Satanás quer destruir a imagem e semelhança de Deus, como já foi comentado, que é você e eu. E a gente tem que levar isso muito a sério. Não é só falar, não é só o baú. A nossa vida, ela está em jogo. Você tem a oportunidade de viver eternamente. E essa é a maior promessa de Deus. Morreu, não tem problema. Você vai voltar de novo para viver a vida eterna. E quando eu li isso para a Valquíria, ela só chorava. Ela só chorava. Eu falei assim: olha, eu não sei. Mas eu vou falar uma coisa para você. Você tem uma outra opção para sobreviver? Se você tiver uma outra opção para dizer assim: olha, eu estou passando por esse deserto, tudo está acontecendo comigo. Se você tiver, me apresenta. Não tem. A única esperança que eu tenho de rever as pessoas que eu perdi e de que um dia eu estarei junto com ele no céu, é estando perto de Cristo. É vencendo a batalha do dia a dia. É a única esperança que me resta. E igual o jovem falou aqui, o Adiel, irmãos, está na hora de parar de brincar com a nossa salvação. E se a gente está passando qualquer sofrimento que for, seja relacionamento, seja uma faculdade que você não conseguiu, seja o desemprego, seja o problema, algum jovem que está usando droga, que não consegue sair das drogas, ou alguma pessoa que é agressiva, sabe, está na hora de mudar, porque eu posso morrer amanhã e Jesus pode estar voltando, já ter voltado para mim. Então, assim, se você está desanimado e se você não tem força, a vida, ela é muito corriqueira. A gente está muito cheio de informações, de Facebook, de Instagram, de tantas redes sociais, e todo mundo falando ao mesmo tempo, e a gente sabe que isso não é coisa de Deus. Nós precisamos nos esvaziar e olhar para o céu, porque Deus, ele já mostrou, também através desse livro e da Bíblia, que nós podemos ser capazes de ser igual José, igual Enoque. E quando você não tiver forças assim para orar, sabe? Quando você estiver cansado de clamar a Deus, de pedir, tenha a certeza de que o Espírito Santo, ele leva a sua oração para Deus e ela é ouvida. Porque às vezes a gente pede as coisas para Deus, a gente está cansado às vezes, Senhor, eu estou pedindo para ser assim, eu não consigo, eu caio. E muitas vezes a gente consegue só chorar ou se ajoelhar e ficar em silêncio. Mas eu quero dizer que até isso, Deus ajuda você, porque Ele dá o Espírito Santo para levar as suas orações para o céu. E assim ser atendida. Aí eu paro e penso assim: todo o céu já fez de tudo. É igual foi comentado na lição, é só eu aceitar o perdão de Deus. A batalha já está ganha. E quando ele fala da crise final,
Eu não sei se vocês ficam olhando jornais, reportagem, mas é assustador quando você começa a estudar a Bíblia e relacionar com tudo que está acontecendo. Você fala, não, está aqui na calçada, já vai acontecer. E se o povo estiver preparado, pode ter a certeza que, se Deus quiser, Ele pode fazer acontecer tudo dentro de uma semana só para vir nos resgatar. Às vezes a gente fica esperando assim anos. Ai, não, mas ainda o decreto vai sair. Ah, não, mas ainda vai acontecer isso. Ah, não, se Jesus quiser, Ele pode fazer acontecer dentro de uma semana. E Ele voltar para nos resgatar. E eu queria chamar a atenção de vocês que até Jesus voltar, nós vamos passar muitas coisas. Mas você pode passar na paz. É isso que Ele promete. Que no deserto, quando nada acontecer na sua vida, Ele te concede a paz. E eu quero convidar a vocês a experimentar essa paz. Se você não tiver força, se você não tiver mais, está cansado. Ah, eu olho na igreja, eu saio daqui, mas depois já esqueci tudo. Não brinque com a sua salvação, irmão. É sério. E Deus, Ele está dando oportunidade a cada dia. Como um dia de hoje, foi maravilhoso. Uma oportunidade de nós nos aproximarmos e conhecer esse Deus maravilhoso. E um dia, levar nós para morar nas mansões celestiais. É só querer. Eu gostaria de agora... vai ter uma mensagem musical, né? O Carlos, ele tem a oportunidade de louvar a Deus.